Olá, seja bem-vindo. Hoje, nós vamos falar aqui sobre um experimento do plano inclinado que iremos reproduzir, tá? É na condição que você tem na sua casa. Então, vamos primeiro entender o que é. Então, na última aula a gente falou sobre, o, a força de atrito, no plano inclinado. Tá? Então, ou seja, um método para medir esse coeficiente de atrito, no caso, o coeficiente de atrito estático, quando o bloco, no caso aqui, esse bloco, ele está parado no plano inclinado, tá? é, é com a medida do ângulo formado entre a horizontal, tá? Em relação a esse plano inclinado. Beleza? Então, você tem esse ângulo θ aqui. Esse é a nossa... A gente vai medir em relação a esse ângulo θ aqui. Então repara que a gente tem que esse coeficiente de atrito estático é igual à tangente do ângulo. Como que isso acontece? Ou seja, onde a gente vê isso, vamos reparar o que a gente tem aqui. Então a gente tem um plano inclinado, então, ou seja, o corpo está sendo equilibrado pelo que? Componente normal, perpendicular à superfície, no caso tem uma normal aqui, perpendicular à superfície, tá? E a componente de atrito, que é o que faz esse bloquinho aqui, ele o que? Ele não escorregar, ele não deslizar nesse plano inclinado. Tá? Então, ou seja, à medida que a inclinação do plano aumenta, a componente normal vai diminuir, essa componente, essa força normal vai diminuir, e a componente de atrito vai aumentar. Só que vai chegar num determinado ponto, o qual essa componente de atrito aqui vai ser o que? Ela vai ser máxima, que é onde você tem, a gente vai chamar desse ângulo crítico, ou seja, quando esse ângulo aqui for aumentando, e ele, e ele chegar a um ponto qual esse corpo, se ele desliza, quer dizer o que? Você chegou que nesse ângulo crítico, que é quando esse corpo ele sai da inércia, tá? Então, ó, que a gente tem nesse plano inclinado? As forças. A gente tem a força normal aqui, perpendicular ao plano, tá? Ao plano inclinado aqui, perpendicular à superfície, A força peso, ó, perpendicular, à superfície. Então a gente tem que decompor, ó, x e y. Então, ou seja, aqui, ó, tem a normal, então você tem aqui o que? P cosseno do ângulo, que é a força peso em relação a esse ângulo aqui. E aqui a gente tem a força peso, ó, seno do ângulo, que é essa força aqui, seno do ângulo. E tem a FAT. Então a gente tem o que de cara aqui? Que a FAT, que é a força de atrito estático aqui, é o que? É o P seno do ângulo. E a normal é quem? É igual ao P cosseno do ângulo, E aí a gente tem o que? Qual é a fórmula? Força de atrito é o que? É o coeficiente de atrito vezes a normal. Então, ou seja, μ é quem? É FAT sobre a normal. Quem que é FAT? P cosseno, P seno, e a normal é P cosseno. Então, eu cancelo peso, ó, fica quem? Seno sobre o cosseno. De θ, que é a tangente. Então, logo, o coeficiente de atrito, Ou seja, esse coeficiente de atrito aí, que é o que a gente quer encontrar, Qual é o coeficiente de atrito, Desse plano aí, é igual a tangente do ângulo. Tá? Então, para isso, nós vamos fazer esse experimento, tá? Na sua casa mesmo, você vai fazer exatamente na sua casa. Você vai pegar um pedaço de tábua, igual eu peguei aqui um pedaço de tábua, tá? Peguei um pedacinho de madeira e um controle remoto aqui. Peguei esses dois corpos, tá? E aqui, ó, aqui eu tenho o meu transferidor, que é onde eu vou medir este ângulo, beleza? Show. Então vamos ao experimento, tá? Então aqui, ó, o que eu tenho aqui, Então tem ó, o meu plano inclinado, tá? A minha tábua aqui, o meu corpo, E repara que à medida que eu vou aumentando este ângulo, em algum ponto esse corpo vai deslizar, E aí a gente vai ter o que? A gente vai ter exatamente a tangente desse ângulo, que é esse ângulo, É, que é o nosso coeficiente, tá? O coeficiente de atrito, que é o que a gente viu na teoria, E à medida que, ó, então repara que eu preciso encontrar qual que é esse coeficiente de atrito, Então, ou seja, ó,
com leve toque deslizou. Então é mais ou menos ali esse ângulo, né? O ângulo θ, tá? Uma coisa que é necessário reparar neste caso aqui, ó, né? Que é necessário a gente reparar é o que? É como que você vai calcular esse ângulo, tá? Tem que tomar cuidado aqui com o transferidor que está medindo certinho aqui esse transferidor para que você consiga calcular esse ângulo aqui de certa forma, tá? Na melhor maneira possível, tá? Então eu estou mexendo aí, estou regulando. E qual que é esse ângulo crítico, né? Esse ângulo θ aqui. Repara que eu apoiei numa mesa, né? E tem esse ângulo. Então, ó, chegou nele, né? Mais ou menos esse ângulo. Vamos ver. Esperar um pouquinho para que a gente possa encontrar esse ângulo. É aí, né? Esse é o ângulo. Aí você tem que observar aqui como você vai calcular esse ângulo. Repara que aqui, né? É como se fosse o centro desse transferidor, tá? Isso daqui. Eu peguei um transferidor, imprimi, tá? E colei em uma, né? Em um material um pouco mais sólido para mim poder verificar esse ângulo. Então repara aqui o zero, ó, e aqui, ó, esse zero está na superfície. Essa tábua aqui, ela tem o que? Ela tem a mesma altura desse plano aqui. Beleza, então aí está o ângulo, né? Que é mais ou menos aqui o que? 24 graus aqui, né? 30, que 25 aqui nessa taxa maior, né? E repara que agora eu vou pegar o outro corpo, né? Com o outro corpo, com aquele ângulo, aconteceu o que? Ele vai deslizar direto, porque esse corpo aqui, né? Ele é mais liso, né? É um controle. Então, ó, repara que o ângulo é menor. Então, aí está aí o nosso ângulo, né? Então, só calcular a tangente deste ângulo que você vai encontrar o coeficiente de atrito. É isso, né? Então calcula a tangente desse ângulo aí, ó. Um ângulo de quantos graus? Vamos ver, esperar, né? Equilibrar o corpo aí, para que a gente possa verificar qual que é esse ângulo. Ó, com uma leve vibração deslizou. Bom, então pessoal, então é isso que eu quero que vocês aí, tá, façam. Pegue uma tábua, qualquer tábua, essa tábua aqui no caso aqui, né, foi uma tábua de, né, que estava aqui em casa na obra, só passei uma lixa nela, só, tá, só para me dar uma melhoradinha, tá, e é isso, beleza? Aí é uma tábua comum aí, beleza? Vou voltar aqui um pouco no vídeo, tá, é uma tábua comum que eu peguei aí, um transferidor, tá? E pega dois corpos aí. No caso eu peguei um controle, tá? E um pedaço de madeira. Esse foi os dois corpos que eu peguei, tá? Então repara, ó, tanto um pedaço de madeira, né? Uma tábua e um controle. Peguei esses dois corpos aí. Então repara, então você vai fazer isso com pelo menos, né? Com pelo menos aí 2 ou 3 corpos. Você pode pegar outro corpo aí, um celular, né? Algum corpo que você tiver aí na sua casa, à sua disposição. E aí você vai precisar montar, né, uma maneira de você calcular, né, esse ângulo com o transferidor, tá? Mas repara, ó, a base aqui embaixo do transferidor tem que estar o quê? Na mesma altura da superfície, né, dessa tábua, né, que vai ser, né, a sua plancha, o qual você vai, né, exatamente regular a angulação, beleza? Então, tomar só esses cuidadinhos aí, tá? Então, é isso, tá? Esse é o experimento que eu queria que vocês realizassem em casa mesmo, tá? Fazer isso em casa, dá para fazer, tá? Da maneira que você achar aí que você consiga fazer, realizar esse experimento, calcular esse coeficiente de atrito. Aí depois com aquele ângulo é só calcular a tangente do ângulo, né? Então seria no caso aqui a tangente dos dois ângulos que eu consigo encontrar. Aí você vai ter o coeficiente de atrito no caso ali, né? Entre a tábua e o controle, né? Entre a tábua e o controle remoto e entre a tábua e esse pedacinho de madeira aqui. Beleza? Então é isso. Espero que tenha dado para vocês
que vocês tenham conseguido entender aí, tá? E qualquer coisa a gente entra em contato. Obrigado.